Bom dia! Tá vendo que esse trem ao vivo como é que é, Patrícia? Ah, nem... É bom assim. Uai, eu não sabia, eu pensei que era um trem simples. Se o Rafael me convida... É bom que aí aprende coisa nova. Com certeza. Com certeza. E esse tema é muito legal, né? Porque o seu público é um público de idade mais avançada, né? Sim, sim. Então, A maioria são já aposentados, né? Nessa faixa ali de 60 anos, acima dos 40. Então, eu tinha até comentado com você, teve um trabalho de um jornal inglês médico, falando o seguinte, que o topo, nós todos, independente, nós somos capazes de atingir o máximo da nossa produtividade aos 60 anos, ou alguns aos 70, e isso pode evoluir até os 80 anos. Eles fizeram uma pesquisa com várias pessoas, os melhores administradores, a faixa etária de presidentes, e eles tiveram essa conclusão, que todos nós, independente dessa idade, entre 60 e 80 anos, nós somos totalmente capazes de viver a nossa melhor versão, a nossa melhor produção. Então, não tem porquê nós ficarmos dependendo somente de uma aposentadoria, como você fala, né, Patrícia? Exatamente. Então, assim, eu percebo também muitas pessoas, às vezes, com pequenos problemas de saúde, que acaba agravando, né? Eu assisti alguma das suas lives também, estou sempre acompanhando aí, né, que você faz com o Rafael. E eu percebo que, assim, às vezes são pequenas informações que as pessoas não têm, que poderiam estar melhorando a qualidade de vida delas. Para quem tem mais... Ligação aqui, cortou não, né? Então, assim, para quem tem mais de 60 anos, mas também para quem quer se preparar para chegar a essa idade, com a qualidade de vida melhor. Então, eu achei interessante, né, até agradecer aqui, te agradecer pela participação, pela live, porque ela é de grande utilidade aí para as pessoas, sim. Né? Na verdade, eu trabalho com empréstimos, né, mas eu senti essa necessidade de trazer essa informação para essas pessoas, que a gente percebe. A maioria deles pega dinheiro emprestado para fazer exame, para cuidar da saúde, e às vezes é uma coisa simples que poderia estar melhorando aí a vida deles. Então, isso que eu achei mais incrível, né? Porque apesar de você favorecer esses empréstimos, trabalhar com esses empréstimos, você vê o potencial dessas pessoas, né, Patrícia? E você quer que elas gerem o valor que elas têm capacidade de gerar, né? Então, a nossa live hoje, ela é porque, né, os nossos alimentos, eles são fonte de vida e de juventude, né? Pode ser o contrário, fonte de doença e de envelhecimento. Tudo que traz envelhecimento traz doença junto. Tudo que traz rejuvenescimento traz saúde junto. E traz o quê? A possibilidade de você viver sem sofrimentos desnecessários. Então, a minha meta, a minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Alguém perguntou aqui de cãibra. Cãibra é muito perigoso, né? Cãibra é muito perigoso. Eu vou dar uma dica no final muito importante. As pessoas acham que cãibra é uma coisa simplesinha e que ignoram totalmente. Mas você sabia, Patrícia, que às vezes, por exemplo, as pessoas que morrem subitamente, provavelmente elas dão praticamente uma cãibra no coração por falta, por deficiência de um mineral? E isso é totalmente evitado. Pensa bem, essa live nossa, essa nossa atitude, ela poupar vidas através da nossa orientação.
Isso é muito incrível, você mudar o destino, a história, e você fazer com que uma família que teria um desgaste, igual você falou, de pegar dinheiro emprestado, de investir em doenças, ela passa a investir totalmente em saúde. Isso é muito importante, né? Então, em primeiro lugar, por que que a nossa alimentação ela é fonte de vida e juventude? Através das escolhas que a gente tem dos alimentos, desde a preparação, Patrícia, os alimentos eles são capazes de captar a energia de quem produz esse alimento. Olha que coisa incrível. Vamos supor, você vai comer uma comida que uma pessoa aborrecida está fazendo aquela comida. E aquela pessoa está assim... eu estou fazendo essa comida para aquela desgraçada, para aquela miserável, para aquela nojenta, não sei o quê. O alimento... E a palavra tem poder, né, Elisama? As palavras também têm poder, né? O sentimento. Isso, e nós somos um campo energético, querendo ou não. Nós interferimos, você vê que tem vezes que a gente encontra com pessoas que nos alegram. E às vezes a gente encontra com pessoas que nos deixam assim... numa situação de tristeza mesmo, parece que elas sugaram o que a gente tinha de bom e jogaram em nós, entendeu? Então, assim, isso existe. Então, o que que eu falo para esse público que está nos assistindo e os que vão nos assistir, né, nos nossos canais? Que quando você for preparar o alimento, você colocar a mão nesse alimento, você precisa canalizar aquele alimento, então você abençoar aquele alimento e colocar naquele alimento a intenção daquele alimento, ele está vindo não só te alimentar, matar a sua fome, mas nutrir o seu corpo, nutrir com as suas vitaminas e minerais. Então, quando você tem essa escolha de você, às vezes, produzir o seu alimento, mesmo que seja com as verduras, com aquela salada que você faça simples na sua casa, ao invés de você sair para a rua para comer uma comida morta, uma comida totalmente sem um nutriente, sem feito com carinho. Por isso que, às vezes, né, Patrícia, vale a pena a gente se dedicar e fazer a comida da nossa família, né? Você fazer a comida dos seus filhos, do seu marido, é totalmente diferente. Você colocar as mãos naquilo, você abençoar aquele alimento. Quando a gente tem escolhas por alimentos que têm vida, é totalmente diferente. Você vê, é na mesma semana. Preste bastante atenção. Existem alimentos que eles são calorias vazias, independente de onde você compre, se estiver escrito no pacote que tem isso, que tem aquilo, na maioria das vezes, aquilo ali não vai ter o efeito para você. Não é a mesma coisa de você pegar algo que seja natural, né? Igual foram lançadas várias mentiras no mercado. Uma delas foi o ovo, né, Patrícia? Você sabe que existe umas coisas loucas, loucona de linguiça, vai adoecer o povo para depois ter o remédio lá na frente. Isso não é mentira, não, isso é verdade. Quem não consegue enxergar isso, ó, abre seus olhos, porque é pura verdade. Eles colocam medo de você comer aquele alimento, porque aquele alimento ele vai causar deficiências que eles já sabem, mas já tem um medicamento feito para ser vendido para esses sintomas que eles sabem que em mim vai expressar de uma forma, na outra pessoa vai expressar de outra, na outra vai expressar de outra forma. Então, quando só o simples fato de você trocar uma caloria que é vazia, um negócio que não tem nenhuma vitamina, nenhum mineral, nenhuma energia vital, só de você trocar isso, você já vê efeito no seu cabelo, na sua pele, na sua disposição, na sua inteligência. Então, por exemplo, nós que somos jovens, assim, a gente precisa falar isso para os nossos pais. Por quê? Pessoas vão deixar de infartar. Pensa bem, Patrícia, porque é tão triste quando a gente passa por uma situação, né, dos pais da gente adoecer, das pessoas da nossa casa adoecer. Então, por exemplo, quando você age de forma estratégica, onde você apenas com a alteração da alimentação, você muda o destino da sua família. Olha como é poderoso você mudar o destino da sua família, da sua geração, porque você vai começar a mudar sua mente, você vai começar a ensinar para os seus filhos. Então, para eles, já não vai ser tão difícil mais. E os filhos, os seus netos vão ter aqueles hábitos de uma forma mais natural, né? Porque na nossa época, quando a gente
que a gente é mais ou menos assim da mesma idade, na nossa época, foi uma revolução muito grande e tudo que a gente tinha que comprar era industrializado. Então vieram os óleos, né, Patrícia? Antigamente a gente usava banha e depois já começou a usar óleo, já começou a usar tudo empacotado. As papas das crianças eram aqueles potes, né? Só quem podia mesmo, era riquíssimo. Comprava o pote de... Fazia ali da fruta, tirava a polpa da fruta, in natura, e já dava para criança. Daí a pouco vem tudo pronto, no potinho. E essa alimentação que você fala viva é o próprio vegetal mais em natura, né? O Rafael está perguntando, Patrícia, como vendendo soluções financeiras se preocupa com os idosos? A gente se encontrou um tempo atrás. Esses encontros da vida, Rafael. E ela é muito amorosa, assim, com as pessoas. Então, ela falou para mim, Elisama, eu tô muito preocupada, porque eu sei que eles têm potencial, eles são tão inteligentes. Eu quero que a saúde deles melhore, para eles conseguirem enxergar outros horizontes, né? Não só ficar mendigando empréstimo e ficando naquele ciclo vicioso, né, Patrícia? Acaba ficando. Porque aí, por exemplo, um problema de saúde. Ele faz um empréstimo para resolver um problema de saúde, mas a saúde, né, aquele problema, ele não se resolveu. Então, às vezes, ele está tratando a causa e não está... Ele está tratando a consequência e não está tratando a causa. E só está enxugando gelo, né, Patrícia? Só está enxugando gelo. Está enxugando gelo. Sabe? Eu acho que ele é importante desde que a finalidade dele seja solucionar um problema em definitivo. Então, por exemplo, a pessoa que prefere pegar um empréstimo com juro menor para, sei lá, ele quer viajar, ele quer comprar um carro, ele está buscando ali uma solução financeira para resolver um problema que, de repente, ele ia pagar um juros maior, né? Mas eu acho que o empréstimo ele tem que ser necessário. É verdade. E eu percebo muito que os meus clientes, muitas situações, às vezes eles nem estão precisando do empréstimo, eles estão precisando resolver alguma coisa, às vezes é uma ansiedade. Tem gente, Elisama, que faz empréstimo e não sabe para que vai usar o dinheiro. Eu acho absurdo. Assim, eu não vou fazer só porque eu vou ganhar com isso. Eu acho que a pessoa tem um objetivo de vida e tudo isso começa nessa parte, sabe? Começa na pessoa pensar na saúde dela, pensar numa alimentação. Tem gente que acha que chegou nos 60 anos, acabou a vida. É verdade. Sabe, não tem... E gente, 60 anos, eu conheço tanta gente que está só começando, né? Patrícia. É ali que começa a ficar aposentada, que ela não tem que trabalhar mais, ela pode viajar, ela pode, né, aproveitar a vida dela de verdade. Viver o que ela sonha, né? Viver o que ela sonha, porque a maioria das pessoas não tem essa oportunidade, né, Patrícia, de viver o sonho dela. Ela acorda sempre na hora que o outro quer, para fazer o que o outro quer, e viver num ciclo vicioso, sem sonhos, sem cantar, ou sem fazer o coração cantar, sem alegrar a sua alma, né? E sem achar um propósito. Essas pessoas que têm idade para ser nossos pais, nossos avós, eles têm um potencial incrível, né, Patrícia? E às vezes eu sempre falo assim, às vezes com mamãe, mãe, a senhora tem um potencial incrível, a senhora precisa ter um canal, a senhora precisa contar suas experiências, a senhora vai ajudar tantas pessoas com as suas experiências, porque ela teve uma história de separação, ela teve uma história de superação dessa separação, então ela tem uma história incrível, que acaba ela contando aquela história para uma pessoa que está vivendo aquilo, e aquilo transformando a vida de outras pessoas. O primeiro passo, Patrícia, então, para essa juventude, para essa série de lives que nós vamos fazer, é os alimentos.
Você sabia, Patrícia, que tem como germinar sementes e a gente comer um neném a fase germinativa, aquela fase mais que vai virar uma vida cheia de vitaminas, cheia de minerais, cheias Já vi. É aquela fase, você tem como fazer isso na sua casa, com uma peneirinha do jeito simples e fácil, para você comer com as saladas, e você simplesmente temperar, ou você bater com a couve, ou com uma cenoura, ou com uma beterraba, colocar um limãozinho naquilo e tomar aquela dose, né? Aquela dose de vitaminas, através que vai fazer o quê? Vão ser minerais e vitaminas que vão para o seu cérebro, que vão para os seus olhos, que vão para a sua musculatura, que vai para o seu coração. Então é totalmente de você ficar investindo em alimentos mortos, alimentos empacotados, alimentos enlatados. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Né? As simples mudanças que as pessoas fazem na alimentação é coisa incrível que acontece. As dores nas pernas que às vezes as pessoas costumam sentir, falta de ânimo, falta de criatividade, falta de gosto pela vida. Muitas vezes você começa a melhorar muito com simples alterações nos hábitos alimentares. Igual eu te falei, às vezes um suco que você faz na sua casa, que às vezes a gente que é do interior tem muito, um hortelão, um manjericão, alguma coisa no fundo de quintal. Você tem seus pais, que às vezes você mora perto, você faz e você favorece para eles aquele suco. Tudo que você fizer, que você incrementar e você mostrar para os seus pais que eles têm o valor, eu falo que investir nos pais é o melhor investimento que a gente faz. Por quê? Você investindo nos seus pais, mamãe está até ali, depois eu vou fazer um atendimento para ela, eu falei que eu vou fazer ao vivo, porque eu vou fazer e vou ensinando as pessoas para aproveitar o conteúdo para abençoar outras famílias, né, Patrícia? Porque igual, por exemplo, porque aí eu fico com ela, por exemplo, às vezes 1 hora ou mais fazendo algo, que aí às vezes eu mostro para as pessoas vão despertando e eles vão fazendo os pais deles e eles vão dar vida para os pais deles, eles vão ver medicamentos sendo tirados dos pais dele. Patrícia, é incrível quando você começa a entrar num caminho, nesse caminho é como se você não conseguisse, você não tem como voltar atrás mais. Depois quando você vê, você não tem como desver mais. Então você não volta mais. Não tem como, não tem como nem se te amarrar. Você morre, mas você não volta. Então, assim, você não quer, E você sabe o que é tão importante, Patrícia? Eu falo que antes das pessoas se encherem de medicamentos. Por quê? Depois que elas se enchem de medicamentos, fica tão difícil de tirar. Fica tão difícil, tem pessoas assim... É psicológica, né? Fica muito difícil. Por exemplo, idosos que tomam muito medicamento, quando você vai, ele tem que ser muito determinado para ele tirar. Ele tem que ter muita força para ele conseguir tirar, porque o medicamento já bagunçou todo o cérebro dele. Ele já não tem mais aqueles neurotransmissores, porque o medicamento já entrou e fez a maior bagunça. E você vê hoje jovens nessa situação, tomando trocentos medicamentos, trocentos químicas que alteram totalmente a psicológico, né, Elisama? A gente vê muitas pessoas com certeza dependendo de medicamento para dormir. Isso é muito sério. Tem muitas não dorme direito. E isso faz muita falta para a pessoa ter uma boa noite de sono. Verdade, Patrícia. A pessoa que não dorme, ela não é ela não, Patrícia. Pelo amor de Deus, gente. Não é não. Você não é. Se você não dorme e você passa aquele dia, aquela loucurada brava e sem dormir, você não é você. Porque quando você dorme, gente, é tudo diferente. O sono, ele te alimenta, ele descansa aqui, ó, até sua espiritualidade. Até o fato de você se ligar. Eu falo que as pessoas, o que elas têm que fazer primeiro, Patrícia? Se conectar com a fé, com Deus.
Porque à medida que você coloca na sua cabeça, eu vou conseguir, eu vou melhorar minha saúde, porque Deus já me deu esse direito de ser saudável. Quando você toma essa postura, você começa a atrair pessoas, Patrícia. Você já começa a atrair pessoas, aí de repente aparece nós duas falando disso, de repente aparece uma outra pessoa falando outro assunto que beneficia, e ela consegue. Também a oportunidade veio para a pessoa, mas ela não teve aquela mentalidade de absorver aquela oportunidade. Com certeza. Ela não consegue pegar, né? Isso. E é bom você mudar os seus hábitos, mudar com quem você convive, né? Mudar realmente para que você consiga superar. Mudar a história. Às vezes você é de uma família que é uma família que tem história de doenças, história de sofrimentos. Nós não somos mais reféns da nossa hereditariedade. Entende? Entende, Patrícia? Uhum. Eu vou repetir. Nós não somos mais reféns da nossa hereditariedade. Isso foi prêmio Nobel. Não é porque a nossa genética marcou que tem que ser aquilo, que tem que ser, não. Você, através de alteração do seu hábito e através das suas suplementações, você consegue mascarar o seu DNA. Olha para você ver que enlouquecedor. É como se você tivesse marcado aquela doença no seu DNA, mas com a suplementação que você faz o DNA calar a boca da doença. Você não expressa a doença que o DNA está mandando expressar. Olha que coisa mais maravilhosa, Patrícia. Olha que coisa mais incrível. Então, eu falo o seguinte, isso não é coisa que eu não vejo, não. Eu vejo pessoas que tiram os medicamentos, vão tirando aos poucos, vão tirando e vão recuperando um estado de saúde que às vezes há anos elas não tinham, ou às vezes elas nunca nem tiveram, porque elas não estavam ligadas naquilo. E eu quero fazer um adentro aqui, que todos os alimentos que você vai comer, que eles são vivos, que eles são naturais, mesmo que você não consiga fazer uma transformação brusca, faça uma pequena transformação, mas faça. Na hora da sua fome, na hora que você estiver mais desesperado, faça aquela salada, enfia a cara naquela salada primeiro, depois você come um pouquinho. Eu sempre fiz assim, eu colocava um tiquinho de verdura, um ticão de verdura junto com um tiquinho de arroz e feijão. Então eu ia despistando que eu estava comendo arroz e feijão e estava comendo verdura. Um grão de arroz com um grão de feijão e um mundo de verdura. Demora um tempo para a pessoa que não está habituada, ela gostar desse tipo de comida. Tem gente que não consegue comer salada, né? Então, de repente, para ele trocar, né, a comida que ele está acostumado, trocar direto, uma mudança brusca, talvez seja difícil, ele não consiga manter. Então, começar aos poucos, eu acho, para facilitar o paladar. Isso. Leva mais ou menos entender por quê, né? Entender por quê. Por que essa mudança? O que essa mudança vai favorecer? Quando você começa a entender o porquê que vale a pena você fazer aquilo, você consegue fazer de forma mais natural. Me perguntaram aí de cãibra, eu vou responder antes que essa pessoa morra e eu fico com consciência pesada. Existe um frasquinho que eu já falei, de magnésio. Compra ele E eu já vou aproveitar para fazer uma explicação disso, Patrícia. O magnésio você pode dar para as crianças também. Todos nós no Brasil somos deficientes de magnésio. Então vai diluir em 1 litro de água. Diluir. E você vai pegar 50 ml e você vai espremer um limão, colocar esses 50 ml de magnésio que você diluiu em 1 litro de água. Você pode diluir até em 500 ml de água, que é melhor, que vai ficar mais forte. Vamos fazer assim, dilui um frasquinho de 33 gramas em 500 ml de água. Aí, você vai pegar 50 ml, vai espremer um limão e vai completar com água. Toma. Se você não soltou o intestino ao ponto de você ter diarreia, você pode repetir outra dose mais tarde. Você pode tomar, se você estiver tendo cãibras mesmo, é bom você tomar 2 vezes por dia, né?
Você tomar 50 ml 2 vezes por dia. Você pode espremer o limão nessas duas que vai ter um pouco mais de magnésio. Você toma essa água. Você pode, dessa diluição, você pode aplicar nas suas pernas também. Porque a sua pele, ele chupa aquele magnésio e joga para a sua corrente sanguínea. O magnésio é algo que é vital, nós não podemos ficar sem magnésio. O magnésio, a planta, para ela fazer fotossíntese, ela precisa do magnésio. Ela extrai o magnésio da terra. Como o solo é muito fraco hoje de magnésio, não se repõe magnésio, então, às vezes, os nossos nutrientes que a gente pode adquirir da nossa alimentação, existe falta. E, além de tudo, a nossa água, ela não tem magnésio suficiente para que reponha as deficiências. Eu nem estou falando, porque presta bastante atenção, Patrícia. Vamos colocar aqui a faixa de normalidade de magnésio. Não é normalidade de sangue, não. Esse magnésio que a gente é deficiente é intramitocondrial. Não dá para ver no sangue, tá? Já vou avisando, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Porque senão você faz no sangue, meu magnésio está alto no sangue. Não adianta, tá? Então, às vezes, a sua faixa de magnésio normal normal boa. Essa até essa. Aí você tá aqui, ó. Você tá menos, você tá abaixo, você tá abaixo. Eu estou ensinando colocar nesse nível aqui. Porque, às vezes, para colocar no nível mais alto, você vai precisar tomar uma suplementação de magnésio muito forte. Isso é para te tirar do fundo do poço de magnésio. Porque a maioria de nós somos deficientes mesmo, deficientes. Vai ter pessoas, Patrícia, que vai começar a tomar magnésio, vai deixar de tomar remédio de pressão. Eu não tive nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, não. Pode acreditar nisso, por um simples magnésio. Um simples magnésio. As crianças, Patrícia, elas precisam tomar uma dosinha de magnésio, porque fortalece os dentes, fortalece os ossos delas, a inteligência. Um simples magnésio, baratinho, faz milagres. Vamos supor, se uma pessoa ela tiver com pressão alta por deficiência de magnésio e ela começa a tomar, ela está tomando remédio de pressão e está tomando magnésio, né? De repente a pressão dela começa a cair e automaticamente o médico dela vai começar a diminuir o medicamento só pelo simples fato dessa suplementação. A pessoa que tem câimbras, ela precisa muito de magnésio. Então, junto com essa alimentação cheia de vitaminas e minerais que essa pessoa, principalmente essa pessoa bebe bebida alcoólica, viu? Pessoas que bebem bebida alcoólica, esses homens que estão jogando futebol, ou é uma pessoa de mais idade que nunca suplementou e resolve ficar fazendo caminhada, se esforçando, sem tomar magnésio, é suicídio, Patrícia, você acredita? É suicídio, está suicidando. E principalmente se a pessoa gosta de tomar uma cachaçinha, se gosta de tomar uma cervejinha, aí que ela tem que tomar uma dose de magnésio ou duas para ela conseguir, porque ela urina o magnésio. Ela urina, ela fica mais deficiente. Entendeu? Perde, né? E tem muitas pessoas... surgiu duas dúvidas. Muita coisa, suco ou chá diurético também poderia trazer essa deficiência. E muita gente fala que comer banana ajuda também. Então, Patrícia, eu vejo que o magnésio, porque eles acham que é de potássio. Presta bastante atenção. Tem muita coisa aqui na medicina, o povo vai falar, não sei o que é de potássio. Não sabe nem o que está falando e está passando para frente. A principal base, pode ser até que seja potássio depois, mas a base é como se você quisesse construir algo, começa a construir uma casa começando do teto. A base nossa é o magnésio. Por isso que eu falei da fotossíntese, que o magnésio para fotossíntese da planta ela é necessário, precisa do magnésio para ela fazer. Então, por exemplo, para nós, seres humanos, o magnésio, ele faz parte, ele é cofator, ele é fundamental em mais de 100 reações no nosso organismo, reações super importantes. Então, se não tiver o magnésio, essa reação ela não fica da forma que ela deveria ser feita. E isso que vai causando as doenças, independente do nome.
em você da insônia, em mim da perda de dente, outro da perda da fratura óssea. Não importa a base das doenças, aquele CID com aquele tanto de nome esquisito, aquilo, na verdade, tem um basicão, né? Que são as causas da doença, que não precisa, e você vai pegando, só das pessoas pegarem o magnésio, elas começam a tomar com essa alteração da alimentação. Você vai ver as pessoas falando. Com o limão. Aí depois a pessoa pode, igual, por exemplo, Patrícia, as pessoas que precisam, às vezes, ter uma digestão melhor, uma colher de vinagre de maçã, isso é incrível, mesmo para as pessoas mais velhas, mesmo para as pessoas mais jovens, elas tomarem uma colher de vinagre de maçã diário. Por quê? Lá tem um produto no vinagre que faz como se fosse uma soda no seu sistema gastrointestinal. Então, tem um tanto de canos dentro da gente, dentro dos nossos órgãos. Quando você toma a colher de vinagre de maçã, aquela sujeira que fica dentro dos ductos começa a derreter. Então, a tendência é você soltar mais toxinas. Então, essas pessoas, elas podem, além do magnésio, do limão espremido, nesse magnésio, tomar dessa alteração da alimentação que ela puder, máximo que ela colocar alimentos vivos, os brotos. Eu quero fazer um encontro com uma pessoa que é especialista em germinação de brotos. Em 7 dias, Patrícia, você tem brotos para você comer com uma nutrição assim incrível para você misturar nas saladas. E fica barato, e fica um super alimento. Então, essas simples atitudes, aí, por exemplo, a pessoa começa nesse básico. Quando ela começou esse básico, ela vai ver os pais melhorando, ela vai ver a situação ela sendo melhorada. Principalmente... Aumenta a discussão, né? Com certeza. Agora, principalmente gente de interior, Patrícia. As pessoas do interior, eles dão muito valor à saúde, sabia? Eles dão muito valor à saúde. Eles, às vezes, eles não fazem, eles não têm mais atitudes, porque eles não sabem, eles ficam totalmente perdidos. Então, quando você chega para uma pessoa de interior, eles não querem, eles acham que eles têm que ficar indo no posto de saúde, que eles vão achar saúde lá, mas, na verdade, se você explicar para eles como eles podem resgatar a saúde deles com um pouquinho de investimento, eles vão procurar. Porque eles amam, os filhos deles é a maior riqueza deles. Eles, Nossa Senhora, os pais deles, é um amor incrível. Você acredita, Patrícia, que eu já trabalhei em cidades que eu recebia benção? Benção, benção mesmo, minha filha. Eu tomava benção. E eram os idosos, os adultos e as crianças. Todos tomavam benção, doutora. E eu falava, Deus abençoe, e a família toda ia pedindo a benção e eu ia abençoando. Por quê? Eles veem o médico como assim, algo que, porque é a saúde, na verdade eles não estão endeusando os médicos, eles querem simplesmente ter saúde, porque a saúde é o bem mais precioso que nós temos. Você perdeu a saúde, não tem dinheiro que pague, né? E não tem. Não tem. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Patrícia. Não, pode dizer. Por exemplo, assim, você vê às vezes... para você acordar depois que passou e você perdeu os seus pais, e você fala assim, nossa, se eu tivesse condição... Patrícia, eu atendi uma vez uma pessoa que ela estava desenganada, sabe? Ela estava muito desenganada, assim, de tudo. O médico, o cardiologista falou assim, olha, você não vai... Falou para a família, olha, você não tem jeito mais... Ela não tem jeito mais, ela estava com uma falta de ar terrível, praticamente assim... morrendo de falta de ar, o coração inchado. E a família me chamou, era uma família que mora nos Estados Unidos, chegou e falou assim, Elisama, a gente quer dar um pouco de qualidade de vida para minha mãe. E eu com medo, né, Patrícia? Eu falei, gente, o trem tá mais para lá do que para cá, eu vou meter meu dedo nisso, mas eu gostava da família, eu gostava muito da família, eu fiz por amizade. Eles investiram financeiramente, mas eu fiz, se fosse outras pessoas que fossem investir, talvez eu não faria, entendeu? Porque eu fiz não só pelo dinheiro, eu fiz porque eu queria a transformação daquela família. E você sabe o que aconteceu, Patrícia?
Com pouco tempo de tratamento, ela voltou a dormir, coisa que ela não dormia. Ela voltou a andar, ela não conseguia andar mais, ela conseguia tomar banho sozinho. Ela viveu alguns meses com os filhos, mas os filhos falam que foram os últimos meses e os melhores que eles tiveram a oportunidade de viver. E tipo assim, uma pessoa ficava sempre falando com essa pessoa, olha, chama a doutora Elisama, ela pode às vezes ajudar e tal, perere pororô, e eles se arrependeram depois, porque se eles tivessem feito isso 2, 3 anos antes, talvez hoje ela poderia estar aí. Então, quando você vai judiando a saúde, judiando, chega num ponto que fica tão deficiente, fica tão difícil, que o retorno, ele não é tão grande como se você tivesse feito na oportunidade, no tempo certo. Então, o tempo certo é agora, né, Patrícia? É você fazer, eu fazer daqui, né? Hoje, por exemplo, eu comi um ovinho caipira. Eu comi um pedacinho de cuscuz, porque minha família é nordestina, né, Patrícia? Então, eu também eu gosto de comer um cuscuzinho. Aí eu coloco o ovo, porque o ovo tem vitaminas, frito o ovo na manteiguinha, e aí Deus vai abençoando. O café, eu até coloquei um pouquinho de açúcar no café, porque eu fiz para mamãe, porque mamãe tá aqui, e aí eu falei assim, eu vou colocar um pouquinho de açúcar que ela gosta, e eu fiz para ela tomar o café aqui em casa. Então essas oportunidades, uma coisa você vai fazendo, vai beneficiando, e a gente vai conseguindo transformar. Investir nos nossos pais é muito bom, e eles dão um retorno incrível, incrível pra gente. Por quê? Ter os pais da gente é tudo de bom, né, Patrícia? Passou aí Dia dos Pais, muita gente não tem mais, né? Tá longe. Na situação que a gente está vivendo agora, pandemia, muitos pais não puderam ter os filhos, né, junto ali. Então a gente vê muito essa preocupação que a gente tem com o bem-estar, com a saúde deles, né? É o maior investimento que a gente faz. Cantou. Eu falei assim, gente, o mundo tem que escutar a doutora Elisama, porque são coisas simples, mas que fazem muita diferença para as pessoas. Ô, Patrícia, sabe por que eu tenho esse jeito simples? Porque eu fui médica do SUS durante anos da minha vida. Anos. Eu sou médica de família para trabalhar em posto de saúde. Então, você acaba tendo que ter um jeito simples de falar para as pessoas, porque não adianta você estar ali e falar difícil. Porque você tem que conseguir se comunicar, as pessoas têm que conseguir. Não adianta eu ficar falando bonito, florido, e a pessoa não... minha filha, chegou a época na minha vida que eu falava, eu lá vou, você levem. Para mim era maior comum, porque eu ouvia aquilo ali o dia inteiro. Para mim, nossa senhora, às vezes eu chegava perto assim do meu marido, dizia, você viu o jeito que você conversou? A minha filha falou, mamãe, você está conversando tudo errado. Eu falei, minha filha, mas como? Eu converso aqui, eu estou ouvindo aquilo ali o dia inteiro, não sei quantas pessoas. Eu cheguei a atender mais de 600 pessoas por mês. Então, assim, só ouvindo o rocerês, mineirês, então acaba que você incorpora. Eu já sou de Minas mesmo, né? Eu já sou da roça também. Mas o importante é só as pessoas entenderem, é passar a mensagem, né? E passa de forma simples, objetiva. Verdade. E a gente percebe que a gente tem o resultado que você quer, né? O objetivo qual você consegue alcançar. É muito e essa qualidade. Eu me preocupo muito, porque, por exemplo, mamãe fez um doce de leite para mim, sabe? Ela vai para a fazenda, ela faz um doce de leite que eu amo. Que é aquele doce de leite que mãe faz, né, Patrícia? Eu quero comer esse doce de leite durante muitos e muitos anos. Minha mãe faz uma sopa gostosa que eu amo. Então, essas coisas assim, você acaba investindo, você investe neles e eles retornam para você com amor, com carinho, com proteção, com tudo de bom que eles têm para dar para nós. Então, vale a pena a gente investir nos nossos pais. Vale a pena a gente investir nos nossos pais. Tem gente infartando à toa, tem gente infartando por causa de besteira, por falta de tomar 3 vitaminas básicas, o magnésio, a coenzima Q10.
e tem uma outra suplementação que, dependendo de algum caso ou outro, muda, mas você pensa que às vezes você suplementando aquilo ali, você dá o suporte para que você não perca a oportunidade de, às vezes, colocar um nutriente que ele é natural, que o seu corpo reconhece como algo incrível, porque, por exemplo, quando você coloca alguma coisa que seu corpo reconhece, Patrícia, aquela substância ela já vai para o lugarzinho correto. E eu não sei se você sabe, Patrícia, tudo que Deus fez, farmácia não pode patentear. Então não é interessante, não dá lucro. Tudo que Deus fez, verdade. Farmácia não pode, isso é lei. Então, por exemplo, o magnésio não pode virar patente. Não pode virar coenzima Q10, não pode virar patente, porque é natural, é do nosso organismo. Quando você joga algo no seu corpo que é natural, que o seu corpo olha aquilo ali e fala assim, nossa senhora, eu estou precisando disso para fazer tal reação, nossa, eu estou precisando disso para o coração funcionar melhor, eu estou precisando disso para o cérebro funcionar melhor. Isso vai acontecendo de uma forma natural. Isso o seu corpo reconhece, não é um alienígena, não é uma coisa esquisita, não é visto como veneno. Porque aí você toma um remédio, ele vai fazer o que precisar fazer para baixar a pressão, ele vai fazer. Todo medicamento tem um efeito colateral. Patrícia, uma vez eu atendi uma mulher tão enlouquecida, ela estava tão enlouquecida, de tanto remédio, ela estava entrando em hepatite. Acredita, Patrícia? Ela estava entrando em hepatite de tanto remédio. E ela, uma pessoa incrível, imagina uma pessoa incrível, Patrícia, que eu olhei e falei assim, gente, não é possível que essa pessoa incrível está nessa situação. Não é possível que essa pessoa incrível está nessa situação. Uma pessoa com nível de estudo, uma pessoa com nível de informação. Mas é o tal do trem, Patrícia. Às vezes tem um plano de saúde, vai lá, e todos os médicos do plano de saúde que dá de graça, né? É igual eu falo, as pessoas vão lá, meu plano de saúde, eu tô com um problema na minha vesícula aqui, eu tô com uma pedrinha na vesícula. O plano de saúde arranca a vesícula lá, é de graça. Uai, tá arrancando sua mão, é de graça, você vai lá, vou arrancar a mão? Tá arrancando o olho, é de graça, arrancar meu olho? Uai. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entende? E as pessoas, elas têm que saber que às vezes o que é de graça, ou às vezes aquilo ali está incluído, mas aquilo ali está te trazendo as consequências e te tirando a oportunidade, né? Então é muito importante isso. Tem perguntas? Eu acho que não, né? Fizeram um tanto de pergunta para você, o Rafael fez um tanto de pergunta para você, eu não sei como é que tem, eu não estava sabendo nem entrar, né, Patrícia, no negócio, eu não sei como é que faz as perguntas, agora vai ser um outro processo, um outro aprendizado, porque essa pessoa maravilhosa, essa mulher amiga da minha mãe, a Severina Silvia, uma mulher incrível, que quanto mais anos de vida ela tiver, ela é radiante, é uma pessoa cheia de Deus, iluminada. Incrível. E nós precisamos, Patrícia, pegar esse povo, essa veiarada, dar uma chacoalhada nessa veiarada. E despertar os jovens que existem dentro deles. E fazer esse povo produzir. E fazer esse povo... porque está tendo essa concentração agora, né, Patrícia? Tá vindo um povo, aparecendo um povo, resgatando um povo, que é um povo diferente. É um povo diferente. E o contato que as pessoas estão tendo com a família, com né? certeza. Infelizmente, é o lado bom das coisas, né? Tudo, claro que tem aí o problema todo da pandemia, infelizmente, muitas pessoas tendo muitas perdas, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem aqui de aprender, né? Inicialmente até tinha falado com a doutora Elisama a respeito dessa imunidade, né? Fortalecer a imunidade. Mas não é só você ter uma boa alimentação, tem um pouquinho a mais, né? Tem essa energia, tem esse envolvimento, tem o sentimento, que às vezes a gente acha que a ciência não está tão preocupada com isso. Com certeza. E, na verdade, é o contrário, né?
Com certeza, Patrícia. Olha, eu vou te falar a verdade. Eu vejo essa pandemia como a maior bênção da humanidade. Você acredita? Isso daí, Patrícia, é como assim, Deus está dando a oportunidade para a gente desarmar um esquema criminoso, sabia? Eu não posso nem falar aqui, não, mas é algo incrível, que talvez você consegue conectar comigo, e às vezes as pessoas que estão aqui, elas já estão conectadas, porque as pessoas que elas são conectadas, elas já estão conectadas, a conexão ela vem por alma agora, as pessoas, nós vamos conectar pessoas que às vezes a gente nem imagina, mas elas já estão lá no sistema de oração delas, que através, nós vamos aparecer de alguma forma ou de outra, e aí a gente vai conseguir despertar algo que estava, às vezes, precisando ser despertado para que elas consigam adquirir a melhor versão delas, né? A melhor versão delas. E esse esquema criminoso, ele existe um esquema criminoso que mata pessoas. Principalmente a indústria farmacêutica, de uma forma ou de outra, ela acaba deixando o nosso organismo mais frágil. Se todo mundo tivesse, né, eles falam lá, o doutor Drauzio Varela falou que é só uma gripezinha, né, mas realmente se o organismo estiver fortalecido, a gente vai criar uma imunidade para as doenças. Com certeza, Patrícia. Né? Mas existe tanta coisa, Patrícia, que eu não posso falar de uma vez, não. Eu tenho que ir educando o povo aos poucos. Porque se eu falar tudo, nossa senhora, o povo vai falar assim, não, doutora Elisama é loucona de linguiça demais. Mas tem algo assim, muito sério, que às vezes o público vai chegando para eu ter um momento de falar, Patrícia, minha filha, essa indústria da doença é algo assim bem sério. E existem coisas simples, Patrícia. Se eu te falar que existe um desinfetante que se aplica na veia, ou as pessoas tomam esse desinfetante que mata esse vírus, você acreditaria? Não, tem muita gente que não vai acreditar. Porque não é possível que um negócio tão simples não foi feito ainda. É isso aí. Eles falam isso. Eles falam isso. Mas é algo bem sério. Então, é a maior oportunidade que nós temos, Patrícia, agora, é da gente se juntar e da gente libertar. Porque você, por exemplo, você também é uma filha de Deus. Eu sou filha de Deus. E tem vários filhos de Deus que não estão fazendo os papéis. Então, qual que é a minha missão? Eu quero despertar pessoas, ajudar pessoas a viverem uma vida sem medicamentos e sem sofrimentos desnecessários. Se elas tiverem que sofrer, que aí é o problema delas com Deus. Mas ter sofrimento desnecessário, aí, por exemplo, que eu possa ajudar, que através dos meus estudos, que através de milhares de dólares investidos, que eu consiga fazer diferença na vida das pessoas e mudar a história da vida das pessoas. Né, Patrícia? Ficam tantas crianças sem as mães, ficam tantas esposas viúvas por causa de besteira. Entende? É verdade. Então, a nossa missão é essa, e você, com essa atitude linda, com essas pessoas que você ajuda, né? Elas vão ser impactadas por isso e elas vão ser despertas da pessoa maravilhosa que ainda elas têm a oportunidade de viver, que elas têm, olha, até os 80 anos elas podem viver o topo, o máximo, mas depois dos 80 também dá para nós dar uma recochutada ainda. E ela dá uma última respirada e fazer esse último voo com o máximo de energia, com o máximo de vitalidade que seja possível, né? Curtindo os abraços da família, curtindo o amor da família e sendo beneficiada por esse conhecimento que a gente tem para passar, né? Depois você vê, a gente descobre as perguntas do Rafael foram muito interessantes para você. Que é algo que a gente pode falar depois. Eu vi ele perguntando se eu nego crédito a longo prazo. Então, Rafael, na verdade, assim, não é o objetivo, né, da live, na hora eu até não respondi, não, mas a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Então, o que a gente estuda, eu estou até tentando trazer um rapaz, que ele vai me ajudar nessa parte também. Eu sempre aconselho
né, os meus clientes a pagar antecipado, a se organizar financeiramente para que ele não fique dependente do empréstimo. Tem muitos, a maioria dos correspondentes, ele quer fazer empréstimo, porque tem que pagar a conta no final do mês, ele tem que resolver os problemas dele, ele tem a vida dele, ele tem que bater meta. Então, nem todos realmente estão preocupados com isso. Então, o meu objetivo principal é ensinar esses correspondentes a serem consultores. É um empréstimo que, por exemplo, a pessoa vai pegar empréstimo uma vez e dali em diante ela vai começar a organizar a vida dela para que ela não dependa do empréstimo. Empréstimo não é uma renda extra. Querendo ou não, a pessoa faz o empréstimo, no mês que vem ele tem que pagar a parcela, então é um valor a menos que ele tem na renda dele. E acaba que isso vai virando a bola de neve. Então, a proposta é justamente ser um consultor financeiro. Eu não acho que as pessoas não... E o interessante que você falou daquela pessoa, né, Patrícia, que fez o empréstimo e foi investindo em kitnet e já está pensando em pegar um outro empréstimo para construir outra kitnet. Então, assim, às vezes, você pegando uma pessoa que ela consiga te dar uma visão, ela faz aquilo ali, aquilo é um investimento para ela ter condição, né, de ter um ganho lá na frente. Né? A longo prazo, se a gente for olhar, igual ele pretende construir 10 kitnets. Ele construiu 2, já estão alugadas, e com esse dinheiro do aluguel da kitnet, que ele pagou tudo à vista, pedreiro, tudo à vista, ele já está tendo retorno, quitando o empréstimo para fazer outras. Então, ele já tem um objetivo. E, às vezes, esse objetivo, né, essa rentabilidade, as pessoas não pensam. Muita gente vê o empréstimo como dinheiro extra, igual cartão de crédito, não é dinheiro extra. A pessoa tem que usar de forma consciente, e depois ela tem que pagar aquilo ali. Então, eu percebo que isso tem muito a ver também com a saúde da pessoa. Tem gente que às vezes vai pegar para cuidar da saúde. Seria até muito bom, né? Para cuidar da saúde, porque o maior patrimônio é a gente mesmo. Mas o ideal era não precisar chegar nessa fase, né, Patrícia? Exatamente. Porque muitas vezes vão usar esse dinheiro para doença. Vão investir naquilo ali e aquilo ali não vai trazer nenhum retorno para eles, né? O problema é esse. Exato. E tem muitos. Então, assim, não adianta às vezes a pessoa tá gastando ali para fazer exame, para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento, que de repente, com uma qualidade de vida melhor, com hábitos simples, ele já teria esse retorno. Isso aí, Patrícia. Então, assim, aí com a parceria aí da doutora Elisama seria justamente para tentar amenizar para essas pessoas que buscam os empréstimos para cuidar da saúde. Na verdade, ele está cuidando da doença, né? Não está cuidando da saúde. Patrícia, uma coisa que eu falo que as pessoas precisam incentivar é os pais, os avós, quem tiver perto, mais velho, ter um celular, ter rede social, né, Patrícia? Esse negócio de televisão, isso daí fica empurrecendo o povo, atrasando as bênçãos de Deus. Isso não é coisa da gente ver mais, né? Então a gente tem que incentivar. Quando eu era médica de posto, eu sempre falava pro povo, gente, vocês têm que ter WhatsApp, pelo amor de Deus. Eles não sabiam nem que queria internet, quanto mais o WhatsApp. Mas muitos, eu fui falando tanto, que eles chegavam e falaram, até hoje não tem WhatsApp, até agora não saiu do lugar, meu Deus do céu. Mas eu tenho muitos clientes que já têm, tem muito correspondente que pensa. A orientação, Rafael, vai ser de acordo com a pessoa, porque cada pessoa tem uma dificuldade diferente, né? Aí a gente faz o estudo de acordo com a pessoa, né? Cada um vai ter um problema, tem um que tem um filho, tem um que tem condições de fazer a renda extra, outro não tem. Então, a gente faz essa orientação de acordo com a pessoa mesmo. É um trabalho de consultoria mesmo, né? Ele é particular ali, de acordo com a pessoa. Então, a gente está tentando aqui trazer um pouco de conforto para essas pessoas, um pouco de incentivo. No YouTube, eu tenho muitos clientes. Assim, a gente fica
tem uma gratificação muito grande quando uma simples orientação de como fazer uma negociação, uma redução de taxa de juros, aquilo traz um retorno para essas pessoas. E eles estão sim, Elisama, tem muita gente ali que a gente considera, né, a pessoa com mais de 60 anos não tem contato com a internet. Tem sim, isso é mito. E cada vez mais eles estão buscando se informar, eles se preocupam com a qualidade dessa informação, se é verídico ou não. Né? E eles são bem, eles só têm a cara de bobo e o jeito de andar, meu filho, mas aquilo é vivo, eles podem até não ter estudo. Ah, minha filha, mas eles são espertos, eles sabem das coisas porque a sabedoria ela é divina, né? Não tem nada a ver, a sabedoria é divina. Eles olham assim para a cara do outro e falam assim, não, essa pessoa aí eu posso confiar, e confia. E outros dependendo, é verdade. Né? É verdade. Tem muito cliente que às vezes eu não atendo, mas ele recebe uma oferta, ele vem me perguntar, Patrícia, olha, me ofereceram isso. Será que é verdade? Será que procede? Será que vai dar certo? Às vezes eles não fazem a operação comigo, faz com outro correspondente. Mas vem me perguntar, vem pedir uma orientação. Então a gente tá acabando, viu? Né, uma responsabilidade muito grande também. Eu vou despedir de você, Patrícia. Você